Que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo em 58, todo mundo já tá careca de saber. Mas o que poucos sabem é que essa Copa não serviu apenas para a seleção ganhar um troféu. Tem muita coisa interessante por trás do importante título. A Copa de 58 serviu para mostrar nosso valor para o mundo, para revelar dois craques que seriam reconhecidos até nos dias de hoje e trouxe belas histórias que quase ninguém sabe e que você vai saber agora nesse vídeo. Então, vem comigo. Salve, salve, meu querido irmão nostálgico, tudo bem com você? Eu sou o Max William e está começando mais um vídeo do quadro Nostalgia Futebol. Hoje vamos conhecer um pouco da história do primeiro título do Brasil na Copa do Mundo e para isso acontecer temos que fazer uma viagem no tempo, mais especificamente nos anos 1958. Mas antes dessa viagem precisa estar bem vestido, né? De preto não dá. Então, agora sim podemos fazer essa viagem. Então, sente no sofá e bora pro vídeo. A Copa de 1958, que foi sediada pela Suécia, chegou com uma seleção que trazia nas costas uma responsabilidade enorme. Isso porque o Brasil ainda não havia ganho nenhum título mundial desde quando começou a Copa do Mundo em 1930. E também porque, em 1950, quando a Copa foi sediada aqui no Brasil, a seleção perdeu o título para o Uruguai de virada em pleno Maracanã, que tinha aproximadamente 200 mil pessoas nas arquibancadas. Esse fato ficou conhecido como Maracanazo e foi um baque tão grande para a seleção brasileira que fez o Brasil abandonar a cor branca do uniforme que usava até então e passar a usar as cores atuais. O amarelo predominando na camisa, o verde nas barras da gola e nas mangas e o azul no calção com detalhe em branco e as meias brancas. E só para você saber, até 1958 o Brasil era visto como uma seleção de jogadores talentosos, mas que pipocavam nas decisões. Porém, nessa Copa o Brasil estava disposto a mudar essa história e para essa mudança acontecer, tudo começou na organização. E além de médico, preparador físico e massagista, o grupo tinha até dentista, psicólogo e uma coisa muito importante e crucial para um time de futebol: jogadores talentosos. O técnico naquela época era Vicente Feola, que contava com jogadores, além de talentosos, também experientes, como o capitão da seleção Bellini, Didi, Zito, Djalma Santos, Vavá e o Zagallo, que anos depois viria a se tornar um técnico muito importante. Mas nessa seleção também tinha uma dupla que jamais seria derrotada quando jogassem juntos. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Pelé e Mané Garrincha. Hoje, todo mundo sabe quem são eles, mas na época, Pelé estava indo para a primeira Copa com apenas 17 anos. Agora imagine hoje em dia se surgisse uma promessa de 17 anos que fosse para a Copa e que destruísse. Pois é, foi isso que aconteceu em 58. Mas vale falar que isso não aconteceu da noite para o dia. Para você que não sabe, Pelé e Garrincha foram reservas nos primeiros jogos da Copa do Mundo. What? Mas calma. Eu sei que você deve estar duvidando e me chamando de louco, mas acredite se quiser, Pelé e Garrincha começaram a Copa no banco de reservas. E isso tem uma explicação. Presta bem atenção aqui no vídeo que você vai entender. Não. Mas enfim, a Copa começa e o Brasil caiu em um grupo meio encardido. O grupo tinha Inglaterra, União Soviética e Áustria. No primeiro jogo, a seleção vence a Áustria por 3-0. E é Mazzola que abre o placar com oportunismo. No início do segundo tempo, Nilton Santos faz um gol revolucionário. Numa época em que lateral só defendia, ele avança ao ataque e marca o segundo do Brasil. No fim do jogo, Mazzola faz mais um e a seleção passa no teste da estreia. 3-0. Mas depois ficou um empate em 0-0 com a Inglaterra. E o problema é que no último jogo da fase de grupo, viria um adversário bem forte: a União Soviética. Os soviéticos tinham acabado de ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas e um dos pontos fortes que eles tinham era um preparo físico absurdo e um goleiro brilhante chamado Levi Yashin, apelidado de Aranha Negra. Mas o Brasil tinha duas novidades. Uma delas era um moleque de apenas 17 anos que jogava no Santos. E eu já quero mandar um salve para todos os santistas de plantão. Não. Sim, meu querido, tô falando de Edson Arantes do Nascimento. Ou melhor, Pelé, que ficou no banco
nas primeiras partidas porque estava machucado. A outra novidade era um ponta-direita de pernas tortas do Botafogo, que ficou de fora do time do Brasil porque era meio malucão. Sim, meu irmão nostálgico. Um pouco antes da Copa, o Brasil fez um amistoso contra a Fiorentina da Itália. E em um momento do jogo, o senhor Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Garrincha, pegou a bola e driblou todo mundo que estava na sua frente. Entrou na área do adversário, mas aí em vez de fazer o gol, ele driblou mais um jogador e entrou no gol com bola e tudo. E detalhe, galera, andando. Mas aí a delegação olhou e disse: esse louco não pode jogar uma Copa do Mundo. Tirem ele. Mas o importante é que Garrincha foi para a Copa e entrou junto com Pelé de titular no jogo contra a temida União Soviética. E foi nesse jogo que o mundo passou a conhecer quem era Pelé e Garrincha. Depois disso, o futebol nunca mais foi o mesmo. Com 3 minutos de jogo, o Brasil jogou 2 bolas na trave e fez 1-0. Isso deixou os soviéticos em choque. E vale falar que esse começo de jogo foi chamado de os 3 minutos mais sublime, ou seja, mais bonito da história do futebol, porque ninguém na época tinha visto algo parecido em campo. O jogo terminou 2-0, o Brasil se classificou e se tornou um time temido no mundo inteiro. E agora, bora pro mata-mata. Naquela época, a Copa do Mundo tinha menos seleções participando, e por isso não existia as oitavas de final. Por esse motivo, o Brasil foi direto para as quartas de final para enfrentar o país de Gales. O jogo foi duríssimo, mas o Brasil venceu por 1-0 com gol de Pelé. Esse que foi o primeiro dos 12 gols marcados por Pelé em Copa do Mundo. Aliás, foi por causa do Pelé que surgiu o mito da camisa 10 da seleção brasileira, que virou sinônimo de craque no mundo inteiro. Só que aí tem uma pequena história bem engraçada para te contar. Antes da Copa começar, a delegação brasileira simplesmente esqueceu de enviar os números dos jogadores. Isso mesmo que você ouviu. Esqueceu. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, o cara da FIFA pegou a relação dos inscritos e chutou os números para cada jogador. E foi por isso que o Pelé acabou ficando com a camisa 10. E olha só, galera, o maior camisa 10 da história do Brasil só jogou com a camisa 10 por causa de uma ajudinha do destino. Agora, a seleção enfrentaria a França na semifinal, que tinha Just Fontaine, que foi o cara que mais fez gols em uma única edição das Copas do Mundo. 13 gols, e que por sinal foi na mesma Copa de 58. Ou seja, a seleção da França era muito embaçada. Mas o Brasil não estava nem aí. O Brasil abriu o placar logo no primeiro minuto com Vavá. Fontaine empatou em seguida, mas Didi recolocou a seleção brasileira na frente. No segundo tempo, Pelé deitou e rolou e deu um baile na defesa francesa. Fez 3 gols e classificou a seleção brasileira para a final. Depois de confirmar a ida para a final, parecia que nada tiraria o título do Brasil. Mas a seleção ainda tinha que superar o trauma da Copa de 50. Naquela derrota dolorida contra o Uruguai e vencer os donos da casa, a Suécia. Mas olha a merda. Vai dar merda, vai dar merda. No dia 29 de junho, no estádio Hassunda, parecia que o pesadelo da Copa de 50 iria se repetir quando aos 4 minutos de jogo a Suécia abriu o placar. Só que aí o experiente Didi, que jogava no meio do campo, pegou a bola no fundo do gol e andou até o meio do campo acalmando o time. A estratégia de Didi deu certo e até o fim do primeiro tempo já estava 2-1 para o Brasil. O primeiro gol da seleção veio quando Garrincha, em uma bela jogada na ponta direita, cruza e deixa o Vavá em condições de apenas empurrar para o gol, empatando o jogo. E daí para frente os nervos se acalmaram. A seleção colocou a bola embaixo dos braços e começou a dar uma aula de futebol. Vavá fez mais um gol e virou o jogo aos 32 minutos e com mais uma assistência de Garrincha, em jogada pela mesma ponta direita e com um gol bem parecido com o primeiro. Mas aí no segundo tempo o Pelé resolve que não ia ter mais jogo. Isso porque logo no começo do segundo tempo, sendo mais exato aos 56 minutos, jogaram uma bola para o Pelé. E aí eu te pergunto, o que você faria com 17 anos jogando uma final de Copa do Mundo contra os donos da casa? Me fala aqui nos comentários. Já o Pelé, meu caro amigo nostálgico, fez o seguinte: recebe a bola
dá um chapéu no zagueiro e faz um golaço. Esse que seria um dos gols mais lembrados de toda a história da Copa do Mundo e que me arrepia todinho aqui, galera. Mas ainda tinha mais. Zagallo meteu mais um gol aos 68 minutos. Os suecos até tentaram reagir fazendo o segundo deles. Mas no fim, Pelé inicia uma jogada com um passe de calcanhar e depois aparece na área para fazer mais um gol e finalizar o massacre. Brasil 5-2 e Brasil campeão da Copa do Mundo pela primeira vez. Bellini foi o primeiro capitão brasileiro a levantar um troféu Jules Rimet. E se você não sabe, Jules Rimet foi o terceiro presidente da Federação Francesa e também o terceiro da FIFA. Infelizmente, Jules Rimet não viu o título do Brasil, pois havia falecido 2 anos antes da Copa acontecer. Essa linda conquista que seria apenas o início do reinado de Pelé no mundo do futebol e que seria o primeiro dos 5 títulos que o Brasil é o único a ter conseguido. E agora tem mais uma história. Quando Bellini foi receber a taça, os fotógrafos gritaram para ele mostrar o troféu. Então ele ergueu o troféu para cima da cabeça, inventando ele, sem querer, o gesto que seria copiado por todo mundo dali em diante. E com isso, estamos chegando ao fim do Nostalgia Copa de 58. Antes de finalizar esse vídeo, quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos a todos os heróis que fizeram parte da Copa de 58. Muito obrigado e parabéns a cada um que esteve presente naquela Copa, seja lá onde estiverem. E se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, é muito rápido, prático e 100% gratuito. E você ainda tem o privilégio de ser avisado pelo YouTube quando tiver vídeo novo por aqui. E calma, meu querido, não vai embora ainda. Assiste também outro vídeo do canal, é só clicar aqui. Clicou? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.